pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui um vídeo rápido explicando mais um pouquinho a respeito do processo de criação de um diagramentado de relacionamento no Lucidchart, tá certo? Essa ferramenta aqui que eu vou apresentar para vocês, que ela tem a versão paga dela, mas a versão gratuita permite pelo menos a criação de 3 diagramas, que vai ser suficiente para a nossa disciplina. Eu vou entrar aqui. Deixa eu ver, tem a opção de fazer login com a conta do Google. Já estou com a conta do Google logada aqui, então vou utilizá-la. Eu tenho um primeiro diagrama que eu já criei aqui antes, que foi um diagrama de caso de uso. Eu vou criar um novo, tá? Pode escolher criar em branco, a partir de um modelo, eu vou criar ele em branco. Agora esperar um pouco, ele está criando aqui, está carregando o ambiente. E aí vocês vão ver que do lado esquerdo, aqui, vão aparecer várias formas. Formas para construção de fluxograma, formas em geral. E eu posso adicionar outras formas. Eu vou clicar aqui. E aqui eu tenho uma biblioteca dele. Eu posso colocar diagrama UML e outras opções. Como a gente vai fazer um diagrama de entidade de relacionamento, eu vou procurar aqui justamente o do DR, né? Diagrama de entidade de relacionamento. Inclusive, ele está mostrando aqui em cima para a gente, olha. Não vou nem precisar procurar aqui. Mas se eu quiser procurar, né? Aliás, ele está mostrando porque eu passei o mouse por cima, mas se eu quiser procurar, está aqui, ó. Cadê? É só olhar aqui, eu acredito que é esse aqui de cima, então é ele mesmo, tá vendo? Clico nele, ou era só clicar na opção que já estava aparecendo aqui, tá? Esse com essas caixinhas aqui, vocês estão vendo? Que são as caixas que representam entidades. A gente vai utilizar no nosso diagrama esse terceiro modelo de caixinha aqui, ó, que tem 3 colunas, tá? Que a primeira vai dizer se é chave estrangeira ou chave primária, a segunda vai dizer o nome do campo, né? E a terceira vai dizer o tipo, tá certo? E aqui em cima, nessa área menor, a gente vai estar colocando o nome da entidade, o nome da tabela, né? Vamos assim dizer. Escolhi aqui usar essa forma. Veja que ele já apareceu aqui para mim. Tem as opções de importar e exportar, que eu já comentei no outro vídeo, então não vou falar agora disso, tá? Até porque aqui o foco vai ser mostrar a parte de modelar em si. E aí agora eu vou trabalhar com algum exemplo, né? Eu vou fazer o exemplo, novamente, o exemplo da biblioteca, que a gente já viu no material da gente, nos slides. Vamos supor que eu tenho uma biblioteca, né? Que eu quero desenvolver um sistema para ela. E eu tenho o seguinte, eu tenho nessa biblioteca os leitores, o bibliotecário e o administrador do sistema, né? E eu quero, então, ter 3 perfis aí para eles. Leitor, bibliotecário e administrador. Eu quero, basicamente, poder registrar as informações a respeito de empréstimos de livros, renovação de livro, tá? E reserva de livro. Vou trabalhar só com esses 3, tá? Para ficar um modelo mais enxuto, tá? Então, a gente vai agora começar a fazer a modelagem das entidades, né? Essa parte da modelagem do diagrama de relacionamento é o que a gente também chama de modelagem dos dados, porque se refere justamente à parte que vai lidar com os dados, aquilo que a gente precisa armazenar do nosso sistema. E aí, como a gente já falou, a gente tem 3 perfis, né, 3 papéis diferentes, né, 3 atores que vão estar atuando no meu sistema. O leitor, o bibliotecário e o administrador. Eu posso modelar uma entidade para cada um deles, e eu teria o leitor em uma tabela, o bibliotecário em outra e o administrador em outra. Alguns gostam de fazer isso, só que eu não gosto muito dessa ideia, porque quando eu vou fazer um login dele, por exemplo, ou eu peço que a pessoa especifique já qual é o papel dela para eu fazer a consulta naquela tabela específica, ou eu vou ter que fazer a consulta fazendo uma union, juntando as 3 tabelas de qualquer forma para poder achar essa pessoa e aí depois cruzar com o tipo de usuário dela. Então, eu prefiro geralmente fazer uma única tabela contando com os dados dos 3. E aí, como é que eu vou diferenciar para saber quem é bibliotecário, quem é leitor e quem é administrador? Vai estar tudo na mesma tabela? Simples. A gente vai colocar um campo tipo, tá? Que vai especificar o tipo dele, se ele é leitor, bibliotecário ou administrador, tá? Então, vou arrastar aqui, ó, inicialmente, uma primeira entidade, tá certo? Eu arrastei esse quadradinho aqui, ó, estão vendo que em cima fica o nome da entidade e tem 3 colunas. Uma para informar se é chave primária ou chave estrangeira, uma segunda para colocar os atributos da tabela, e a terceira para especificar os tipos, né, de cada um dos atributos. Então, estou aqui com ela. Essa aqui vai ser minha tabela usuário. Veja, eu não vou, primeiro fazer assim do jeito errado, né, eu não vou colocar o acento, tá certo,
Porque se eu botar um acento, um cedilha, um caractere especial, um espaço, vai dar problema quando eu for gerar depois o SQL, tá certo? Então, vou deixar aqui sem. Professor, coloca o nome da tabela em maiúsculo, em minúsculo. Não tem problema colocar em maiúsculo aqui. No final, no SQL, ele vai gerar com a letra em minúscula. Mas não vai ter problema, até porque nas consultas, se você botar a letra maiúscula no banco pessoal com letra minúscula, não vai ter problema, porque a consulta vai ser não vai ser case sensitiva, ou seja, não vai fazer diferenciação entre maiúscula e minúscula, tá? Outra coisa, geralmente por padrão, o nome das tabelas vão no singular, né? Geralmente é um substantivo, então não tem uma tabela que seja um verbo, não tem uma tabela emprestar, por exemplo, a tabela vai se chamar empréstimo, tá? No singular, tá? Então não é a tabela usuários, é a tabela usuário. Professor, eu já vi um sistema que o pessoal modelou colocando com o nome plural. Pode, até porque a gente vai ter vários usuários salvos. Mas, por padrão, eu prefiro, e a maioria dos desenvolvedores prefere trabalhar com nome singular, né? É o que eu percebo como uma convenção, né? Então, a gente vai utilizar ele no singular. Eu vou limpar aqui as informações desses campos. Agora, já vou colocar a chave primária, tá certo? Toda a nossa tabela vai ter um primeiro campo, que vai ser a chave primária. E aí, vocês viram a parte de banco de dados e vocês aprenderam várias formas de determinar qual é a chave primária, né? A chave primária tem que ser um campo único, né, com valor único, não pode ter dois usuários, por exemplo, com o mesmo valor para a chave primária. Por isso que, de repente, você pode usar o CPF, pode usar um RG como chave primária. Para uma questão de praticidade aqui para a gente vai colocar o mesmo nome de chave primária para todo mundo. Vai ser ID, tá? Poxa, professor, ID, ficou aqui, pensei que eu não tinha alterado. ID, mas não podia ser o CPF dele? Podia. Mas aí em uma tabela vai ser o CPF, no livro vai ser, sei lá, o código de barra, né? Em cada um vai ser um nome diferente, fica meio estranho. Então, para evitar isso, todas, a gente vai ter um ID que vai ser a chave primária, tá certo? Outro ponto a se observar. Vocês devem lembrar, de quando estudaram banco de dados, que é interessante que a chave primária, ela seja autoincrementável, ou seja, o próprio sistema que vai controlar, que vai ser 1, depois 2, vai ser 3, para você não ter que fazer uma consulta para verificar qual está disponível para então utilizá-la, né? Porque se eu não fizer isso, olha, vamos supor que é um número inteiro, tá? Mas eu não sei qual é o número inteiro que está disponível, eu teria que verificar no banco se, por exemplo, 15 está disponível, e aí se estiver disponível, eu crio com o número 15, né? Teria que fazer isso. Então, daria muito mais trabalho. Eu não vou precisar fazer esse trabalho todo. Por quê? Porque, na verdade, eu vou criar ela como autoincremente, né? Autoincrementável, melhor dizendo. E aí o próprio sistema vai escolher o próximo número disponível. Para isso, a gente vai utilizar a palavrinha serial. Tá certo? Vou colocar aqui em letra minúscula. Tá? Não... Na verdade, aqui não tem diferença se botar a letra minúscula ou maiúscula, tá certo? Mas eu vou deixar a letra minúscula. O que é serial? Serial é justamente dizendo que vai ser um número inteiro que vai ser gerado em série, tá? Quando esse script, quando esse diagrama aqui for gerado o script a partir dele, ele vai converter de acordo com para qual banco você está gerando. Então, se for para MySQL, para PostgreSQL ou para outro, ele vai gerar o script de acordo, né, o nome de tipos, etc., de acordo com o SGBD que você está gerando, tá? E aí o SGBD vai olhar para ele e vai dizer, ele está criando um campo autoincrementável, aí ele vai criar esse campo autoincrementável, tá? Então, veja só, é um número inteiro que ele armazena internamente, só que ele vai incrementar automaticamente, porque eu estou utilizando o nome serial, tá? Depois a gente pensa em tudo que a gente quer do usuário aqui. Por enquanto, eu quero só pensar nas entidades. A primeira dessas que a gente entendi aqui é o usuário. Aqui dentro, eu vou ter um campo tipo, eu já falei, vou até criar esse, deixa eu criar esse campo daqui a pouco, né? Quando a gente colocar os outros. Mas vai ter um campo tipo aí para especificar se ele é leitor, bibliotecário ou admin. Outra coisa que eu preciso no sistema é justamente agora a questão do livro. Se eu for fazer um empréstimo, uma renovação, uma reserva, eu tenho que fazer em cima de um objeto, né? Eu vou emprestar o quê? Eu vou renovar o quê? Então, eu tenho que ter primeiro a questão do livro. Vou copiar aqui a tabela, copiei com o clássico Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Eu poderia só ter arrastado daqui de novo, né, como eu fiz no início. Coloquei aqui, ó, livro, tá? Eu copiei porque eu estava com preguiça de digitar aqui de novo a chave primária. Como a chave primária todo mundo vai ser ID, já está aí, né? Quando eu copiei, já veio junto, de brinde. E agora vem a decisão, né? Como é que a gente vai fazer para modelar aqui
a questão do relacionamento empresta, né? Quando vocês fazem lá com Peter Change, né? Vocês fazem mais ou menos isso aqui, né? Vocês teriam, não é exatamente essa forma, mas é algo parecido, que seria para representar o relacionamento, né? Teria aqui dentro a palavra empresta, né? E seria um relacionamento entre usuário e livro. Aqui, quando a gente tem esse relacionamento, a gente vai ter que olhar se realmente a gente vai precisar criar uma entidade para ele ou não. Como é que a gente faz isso, para determinar se vai precisar criar uma entidade ou não? É só eu pensar. Na questão de empréstimo, né? A relação entre usuário e livro, empréstimo de livro. Um usuário pode pegar N livros emprestados, né? Então, aqui eu vou colocar que aqui tem um N desse lado, na minha relação. Deixa eu fazer uma relação aqui entre eles, só para especificar. Essa setinha aqui significa N, tá? Esses 3 pés aqui, ó, tá? Então, do lado de cá, eu tenho N. Cada livro pode ser emprestado para N usuários. O outro lado aqui, deixa eu mudar, também teria que ser N. Ficaria desse jeito, né? Então, um usuário pode pegar N livros, N do lado de cá. Um livro pode ser emprestado para N usuários, N para cá também, N para N. Toda vez que você perceber que no seu diagrama, para representar uma relação, alguma coisa que está acontecendo, que no caso aqui eu estou representando o empréstimo, é N para N, não vai dar para eu colocar essa informação nem em usuário, nem em livro. Eu poderia, de repente, colocar todos os empréstimos em usuários, mas não vai dar, porque em vez de ser um único valor, vai ser N, porque um usuário pode ter vários livros emprestados. Ah, então vou registrar quem pegou emprestado no livro. Não vai conseguir, porque um livro pode ser emprestado para N pessoas. Se você for colocar lá, vai virar um campo multivalorado também. Então, perceba que houve uma relação N para N aí no meio. Sempre que eu tenho uma relação N para N, significa que eu tenho que criar, no mínimo, uma outra entidade aí no meio. Então, a relação empresta entre usuário e livro, né, ou pega emprestado, melhor dizendo, em vez de ser representada só por uma informação em algumas das 2 tabelas, eu vou ter que criar uma nova tabela, tá? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Se qualquer coisa eu repito depois. Vou, então, fazer uma cópia aqui e vou criar um outro relacionamento. Aí, como eu já disse, a gente vai criar aqui os relacionamentos, as entidades aqui, sempre com essa tabelinha aqui desse formato, tá certo? E aí, seguindo aquela regrinha. O nome geralmente vai ser um substantivo no singular. Então, aqui eu não vou colocar pega emprestado nem empresta. Eu vou colocar empréstimo. Sem acento agudo, tá? Opa, deixa eu ver aqui se... Sem acento agudo, tá certo? Sem caractere especial e sem espaço, tá? Por favor. O nome da sua tabela, o nome da sua entidade tem que ser uma única palavra, tá? Então, tá aqui o empréstimo. Já já eu vou fazer a ligação entre eles, tá? Agora, eu quero me preocupar com as outras. Vamos pensar um pouquinho a respeito da reserva agora, da renovação primeiro. Vamos fazer a reserva por último. E a questão da renovação? Veja só, um usuário, né, a respeito de um empréstimo, ele pode fazer quantas renovações? 3, 5, 10? Isso é importante saber para que eu saiba se eu vou representar isso dentro da tabela de empréstimo, tá? Olha só. Ou se eu vou querer criar uma nova tabela para isso, tá? Vamos supor que você diga assim, não, no meu sistema ele só pode renovar uma única vez. Se ele só pode renovar o empréstimo uma única vez, eu poderia guardar a informação de se foi renovado ou não e quando foi renovado na própria tabela empréstimo, né? Então, ó, só pode uma vez. Então, eu vou colocar um campo data renovação em empréstimo, que se ele renovar, eu só faço atualizar esse campo. Ah, não, só pode 3, né? Aí a mesma coisa, eu posso colocar 3 campos lá, ou colocar um campo só e só guardo o valor da última vez que a pessoa renovou, né? Já renovou 1, 2, 3. Isso, inclusive, é uma solução bem prática. Eu poderia ter um campo lá só dizendo renovações. E aí eu vou incrementando renovações, e aí, quando ele renova, eu atualizo a data do empréstimo, ou da devolução, tá? Então, eu posso fazer isso. Ou, terceiro caso, a pessoa diz assim, não, no meu sistema, ele pode renovar N vezes, enquanto ninguém pegar reservar esse livro, ele pode renovar, e eu quero que ele possa ver o histórico, todas as vezes que renovou. Quando foi que ele renovou? Percebem aí, ó? Então, veja só, eu tenho 3 situações. 3 situações. A primeira, ele só pode renovar uma vez. O mais prático possível
é colocar na própria tabela empréstimo. Eu chegaria aqui na tabela empréstimo, ó, colocaria aqui, ó, renovado, por exemplo, para dizer se já foi renovado ou não. Vou aumentar aqui a tabela. Eu teria um campo boolean aqui, né? Um booleano, só para dizer se foi renovado ou não, e quando renovasse, eu atualizava a data de devolução, né? Data de devolução, que vai ser um date time. Aí eu chegava na data de devolução e mudava. A data de devolução estava para dia 30, agora é dia 7 de outubro, né? Seria uma forma bem prática de resolver. Aí você diz, não, ele não renova só uma vez, ele pode renovar 3 vezes, ou N vezes, mas eu não preciso saber quando foi que ele renovou. A solução mais prática, eu colocaria aqui um campo renovações, só para dizer quantas vezes ele renovou, né? Veja que agora, em vez de ser um booleano, é um int, então ele vai começar com 0. Renovou a primeira vez, eu incremento para 1 e altero a data de devolução. Renovou a segunda vez, incremento para 2, altero a data de devolução de novo. Renovou de novo, eu vou fazendo isso. Ele pode renovar 1000 vezes se ele quiser, desde que eu só guarde aí a data de devolução, está tudo certo, né? Ele só vai guardar quantas vezes renovou e a devolução. Posso fazer isso também? Pode, inclusive tem muitos sistemas que fazem isso, tá? Inclusive é bem prático, muitos fazem. Só que aí tem o terceiro caso, alguém chega e diz, não, mas eu quero que eu possa listar quando foi que foi renovado esse livro. Aí eu falei, pronto, aí lascou, eu só estou guardando a data, né? Final, eu não estou guardando a data em que aconteceu cada renovação. Nesse caso, se você quiser guardar a data em que fez cada renovação daquele empréstimo, o que é que vai acontecer? Olha só, eu quero guardar a informação de cada renovação. E a renovação não é em cima do livro aí. Apesar de que a pessoa pode pensar que a renovação é referente a livro, não. A renovação é referente a empréstimo. É entre empréstimo e usuário. O usuário pode renovar N empréstimos, tá certo? Inclusive renovar N vezes um empréstimo. Olha só, não só eu posso renovar o empréstimo, né, uma vez, cada empréstimo, N empréstimos, o empréstimo do livro 5, 7, 8, como eu posso renovar N vezes o mesmo empréstimo. Eu posso renovar várias vezes. Cada empréstimo se relaciona com somente um usuário, né? Só que eu não vou conseguir guardar aqui as renovações, porque cada empréstimo pode ser renovado N vezes. Então, eu vou precisar de uma tabela aí também, tá? Então, eu vou fazer o quê? Copiar aqui essa tabela. Eu vou ter uma tabela chamada renovação. Daqui a pouco a gente vai colocar os campos dentro de cada uma delas, tá? Por enquanto está só pensando na estrutura aqui de tabelas de entidades. Então, essa renovação vai fazer uma relação entre o usuário e o empréstimo. Cada vez que meu usuário renovar um empréstimo, eu vou fazer um registro nela. Poxa, professor, eu preciso mesmo criar essa tabela, eu não poderia usar aquela estratégia de colocar dentro da tabela de empréstimo? Pode, depende do que você precisa, tá? A decisão de como vai ficar modelado o seu sistema depende do que você precisa. Então, eu estou aqui com a tabela renovação e agora eu vou criar a última tabela, que é a tabela de reserva. Quando eu reservo o empréstimo ou eu reservo um livro? Eu reservo o livro. Então, veja só, achei muito bacana um livro lá sobre Steve Jobs. Um livro sobre a vida de Steve Jobs. Eu quero reservar aquele livro, não é reservar um empréstimo. Então, reserva é uma relação entre usuário, que está aqui, e livro. Vamos agora pensar a respeito das reservas, né? Cada usuário pode reservar N livros. Vou colocar 3 aqui, mas é N, tá? Para lembrar. Então, cada usuário pode reservar N livros. Cada livro pode ser reservado por N usuários. Tá? Então, veja, eu tenho novamente uma relação de N para N. Sempre que cair numa relação de N para N, eu não vou conseguir armazenar essa informação nem em usuário, nem em livro. Eu vou ter que novamente criar uma tabela aqui. Aqui de reserva, tá? E aí agora eu vou poder fazer a relação entre eles, tá? Deixa eu ver aqui se o pessoal está tendo alguma dúvida. Tá tudo normal aqui. Então, veja só, agora que eu já criei as tabelas,
Eu vou agora me preocupar com as chaves estrangeiras. O que é que eu preciso para fazer a ligação de uma com a outra, né? Então, veja só, empréstimo, ele vai pertencer a um usuário, então eu tenho que ter uma chave estrangeira aqui para o usuário, né? Agora a gente vai se preocupar, a gente por enquanto só tinha feito a modelagem conceitual, né? Só fez definir as entidades. Agora que a gente vai criar realmente as informações das nossas entidades, tá certo? Então, eu tirar aqui, rolar mais para baixo que está cobrindo ali. No caso do empréstimo, vamos começar pelo usuário, né? Vamos começar pelo usuário, que foi a primeira que a gente definiu. A gente comentou que no caso do usuário, a gente vai ter um campo tipo, mas eu vou colocar ele no final da minha tabela, tá? Então, o usuário vai ter o que no meu sistema? Ele tem um nome. E aí eu tenho que lembrar que quando eu vou especificar que nome, como o nome é um texto, no caso de banco, a gente usa varchar, né? Vou colocar aqui varchar 100, tá? Então, eu estou colocando aqui que o meu usuário, o nome do usuário dele vai ter até 100 de tamanho. Deixa eu ver como é que está aqui a sala. Se eu quiser agora também armazenar um telefone dele, por exemplo, eu vou colocar aqui o campo telefone. Eu vou colocar como varchar também, para simplificar. Não sei qual é o tamanho, vou botar 25 aqui. Veja que acabaram-se, né, as linhas que já estavam disponíveis aqui na minha tabela, mas basta selecionar e mandar adicionar uma nova aqui, ó, tá? Aqui eu altero a quantidade de campos. Eu vou colocar aqui pelo menos o e-mail, a senha, que eu vou usar o e-mail e senha para fazer login, tá? No meu sistema eu vou colocar aqui, todo mundo faz login usando o e-mail para simplificar, e-mail, senha, e um campo do tipo do usuário, tá? Num sistema real desse, a gente teria muito mais informações. Eu colocaria o endereço, por exemplo, né? Porque se a pessoa não devolver, eu tenho que ter o endereço dele. Colocaria campos para armazenar a referência para os arquivos de documentação dele. Subiu a documentação para o sistema, tem que guardar em algum lugar essa documentação, né? E fazer a referência no banco. Aqui, para simplificar, só vou colocar o ID, nome e telefone, o e-mail, senha e o tipo de usuário. E-mail, senha e o tipo, né? Que é o tipo do usuário. O e-mail vai ser um varchar também, tá? Vou colocar 100 também. A senha, vou colocar um pouco menor, vou botar 25. E o tipo do usuário eu vou usar um número inteiro, tá? Int ou integer, né? Acho que o integer ele já faz a conversão também. Geralmente a gente usa int, mas o integer já faz a conversão depois, quando for criado o SQL. Então, ampliando aqui para ficar tudo aqui dentro da caixa, né? Criei meu usuário. Aqui, se você quiser, em vez de botar o int, você pode usar um enum, né? Um tipo enumerado, tá? Eu vou deixar como inteiro e eu vou colocar uma anotação. Aqui na lateral tem, cadê a anotação? É esse aqui. Eu acho que eu vou pegar da UML, que eu acho mais bonitinho da UML. Vou puxar aqui da UML para ver se tem ainda. Diagrama. Aqui, o UML. Pronto. Que é da UML. A UML tem essa daqui, que apesar de que não é padrão do DR, mas eu acho mais legal essa com a folha dobrada do que as notas adesivas que ele tem aqui, que também não são do DR, tá? Então, já que não é de qualquer forma, isso aqui eu acho mais bonitinho, vou usar esse. Eu vou colocar aqui, né, que tipo pode ser, 2 pontos, 1, né, a gente vai passar valor 1 quando for leitor, 2 quando for bibliotecário, 3 quando for administrador. Pronto. Criado aqui, vou ligar os dois, tá certo? Não é essa ligação, teria que ser a linha tracejada, eu vou trocar aqui para a linha tracejada, sem a seta na ponta, né? Pronto. É essa aqui a ligação entre a anotação e qualquer coisa. Você já deve ter percebido. Diagrama de caso de uso, de relacionamento, uso de classe, atividade. Sempre que eu for colocar uma anotação, eu vou usar sempre a linha tracejada para ligar ele com alguma coisa, tá? Agora, já modelei o usuário. Vou modelar livro. Uma coisa interessante é que muitas vezes quando a gente quer modelar livro, a gente diz o seguinte, eu quero poder colocar a categoria.
E eu não quero que tenha erros depois. Deixa eu ver se tá tudo certo lá na sala. Tá. Do tipo, um colocou que é terror, aí o outro colocou horror, aí o outro colocou terror, mas em vez de colocar o R no final, esqueceu do R, engoliu, aí ficou terror, né? Então, para evitar essa possibilidade de erros quando está selecionando a categoria para cada livro, eu acabar especificando nomes diferentes para a mesma categoria, geralmente a gente vai criar uma entidade para cadastrar as categorias, e aí a pessoa que for inserir o livro só vai escolher a categoria, né? Reduz bastante a chance de errar. Então, para fazer isso, significa que eu vou ter que criar uma outra tabela só para especificar as categorias de livro, tá? Então, repito, estou criando essa outra tabela aqui porque eu quero ter uma forma de especificar as categorias para cada livro, sem evitar o risco de que alguém acabe cometendo a gafe de escrever o nome da categoria errada ou no plural, né? Suspense, aí outro escreve suspense, aí outro coloca detetive, né? Poxa, mas não era suspense o nome antes, né? Então, para ficar realmente aglutinada na categoria correta, a gente vai criar uma entidade para ela, e aí quando a pessoa for lá no sistema, ela só vai escolher uma das que já está cadastrada, tá? Só o admin que vai poder cadastrar novas. Bom, para a categoria, vai ser uma tabela pequena. Eu só vou colocar o nome da categoria, tá? Eu poderia ter mais informações, de repente colocar uma descrição e alguma outra coisa a mais. Vou simplificar e botar só, só o nome, tá? Eu vou colocar aqui que a categoria tem no máximo 30 caracteres, né? Acho que 50. Eita, professor, ficou sobrando um campo. Eu seleciono a tabela e venho aqui diminuir a quantidade de campos, tá? Pronto, já ajustei o tamanho. Tá aqui mais uma tabela, né? Perceba que aos poucos o sistema vai crescendo, né? E aí, veja só, como é que fica a relação entre livro e categoria? Para simplificar, eu vou considerar que cada livro só pode pertencer a uma categoria. Porque aí acontece o seguinte, aí, cada categoria pode ter N livros, né? Colocando 3 aqui, mas é para representar o N, né? Que aqui seria aquele pezinho de galinha que fica na ponta da linha aqui que a gente usa para representar a cardinalidade. Cada livro vai pertencer somente a uma categoria, 1 para N. Quando eu tenho 1 para N, significa que na tabela onde está apontando o N, nessa aqui eu consigo colocar uma informação para representar esse. Tá? Olha que prático. Então, dentro do próprio livro, eu vou colocar uma informação para indicar qual é a categoria. Professor, e se eu quisesse que um livro pudesse pertencer a N categorias? Né? 5, 10, 20, então, aí você teria N para N, teria que ter uma tabela para fazer a amarração entre categoria e livro. Poderia chamar essa tabela de livro categoria. Ela ia dizer, para cada livro, cada uma das categorias que ele pertence. Tá? Só que aí o nosso sistema vai ficar maior, ele já está com 4, 5, 6 tabelas, aí vai dar uma freada, vamos colocar a categoria dentro do próprio livro. Como eu disse, essa informação vem da tabela de categoria, né? É lá embaixo que está o nome. Aqui a gente vai colocar uma chave, uma referência para ela. Então, eu vou botar aqui um FK, para a gente lembrar que é uma chave estrangeira, tá? Foreign Key. Vou colocar aqui a chave estrangeira para a tabela categoria. Aí você pode colocar ou categoria ID ou ID categoria. São os dois nomes que a gente usa mais. Eu vou botar categoria ID. Eu tenho o costume de botar mais assim, deixando o nome no final. Vou ampliar aqui a tabela de novo. E agora, e o tipo aqui? Né? Aí você poderia dizer, mas ID na tabela categoria é serial. Então aqui é serial também. Não. Serial é na chave primária. Nas chaves estrangeiras, lembra que eu falei que é serial porque vai ser um autoincremento que a gente vai utilizar para determinar o próximo número. Mas que internamente o que fica armazenado é um número inteiro. Então ele é um int. Tá? Vou colocar aqui int. Tá certo? Com isso, já tem uma ligação entre a tabela categoria ID, a tabela livro, o campo categoria ID, e. Opa, deixa eu puxar do lado certo. Tem que estar daqui para lá, né? Vou puxar aqui de categoria para aqui. Pronto. Como eu disse, um livro, uma categoria vai ter N livros, cada livro vai pertencer a uma única categoria, tá? Deixa eu organizar aqui. Então, está começando a aparecer aqui meu sistema. E eu vou continuar modelando. Um livro tem nome. Vou colocar mais linhas aqui. Pronto. Um livro tem nome, tem os autores.
Mesma coisa aqui com o autor. Se eu fosse colocar aqui, seguir ao pé da letra, o correto seria eu criar uma tabela para representar cada autor e fazer a ligação entre livro e autor, né? Que, na verdade, como um livro pode ter vários autores, teria que ter uma tabela no meio para fazer a ligação, ou seja, nascer mais duas tabelas. Como o nosso sistema já está ficando grandinho, eu não vou querer expandir com mais duas tabelas, para simplificar, eu vou colocar, então, autores como sendo só um campo texto, tá? Para simplificar. Aí eu vou colocar aqui como um varchar de tamanho 200, né? Que eu não sei quantos autores vai ter aí nesse livro, então vou colocar varchar 200. E segue, né? O ano de publicação, vai ser um int. A editora, que vai ser uma string também, então vai ser um varchar. Vou colocar aqui de 50, e por aí vai, né? Teremos vários campos. Veja que aqui na coluna da esquerda, só representa quando é chave primária e quando é chave estrangeira, né? E as chaves estrangeiras estão começando a nascer agora, que é agora que eu estou fazendo a amarração entre elas. Vou agora aqui em cima para empréstimo. Eu tenho várias formas de representar um empréstimo. Eu vou representar da seguinte forma. Se eu, Cristiano, chegar na biblioteca para pegar um livro emprestado, 5 livros emprestados, apesar de que são 5 livros dentro de um empréstimo, na forma lógica da gente pensar, né? Então eu diria que é o empréstimo número 57 com 5 livros. Para simplificar para a gente, eu vou colocar como se cada empréstimo fosse separado. Então, apesar de que eu cheguei na biblioteca e peguei os 5 livros de uma vez, para simplificar, eu vou fazer como se fosse, se aqueles 5 eu estou adquirindo, cada um é um empréstimo separado. Porque quando eu for renovar, eu só renovo o empréstimo desse livro, não renovo o empréstimo de cada um dos outros. Quando eu devolver, eu posso devolver só um livro e não devolver os outros. Enquanto que se eu fizer com que um empréstimo armazene os 5, primeiro que eu teria que ter uma outra tabela para fazer a ligação entre empréstimo e livro. Primeira coisa. Segundo, que eu ia dificultar a possibilidade de emprestar um livro e não emprestar os outros, de renovar um livro e não renovar os outros. Tendo só a bomba, né? Então, para simplificar, a gente vai adotar essa solução. Quando eu pegar 5 livros emprestados, na verdade eu vou gerar 5 empréstimos, um para cada livro. Então, cada empréstimo vai fazer uma amarração entre o usuário e um livro. Então, um empréstimo, ele pertence a um usuário e é referente a um livro. Pronto. E aqui agora eu vou fazer as ligações entre as tabelas, né? Usuário. Opa, movi sem querer. Usuário, eu vou ligar aqui. Opa, me ajuda. Pronto, com o campo usuário. Livro, eu vou ligar aqui com o campo livro ID, né? Já expliquei a respeito de por que é int, né? O FK e por que eu estou colocando como nome livro ID, né? Para lembrar que é uma referência para uma tabela, tá? Então, por isso que eu estou botando livro ID, né? É para lembrar que é uma referência para a tabela livro, o campo ID. E a mesma coisa o usuário ID. Então, empréstimo eu tenho isso aqui. Faltam outras informações, como, por exemplo, deixa eu aumentar aqui o número de campos. Quando esse livro foi emprestado? Né? A data empréstimo. Eu vou utilizar o tipo datetime, tá? Deixe-me esticar essa tabela um pouco. Eu vou ter que mexer as outras coisas também. Vocês vão mais para lá. Estou precisando de mais espaço aqui. Pronto, agora tem espaço. Agora dá. Então, eu tenho aqui o data empréstimo, que é a data em que a pessoa pegou o empréstimo. Na hora que eu criar esse empréstimo, eu pego a data atual e guardo aí, tá? É um date time, tá certo? Poderia ser só date. Eu só preciso da data. A hora, para mim, pouco importa, né? Então, poderia ser só date. Só que tem sistemas que não reconhecem só o date, né? Reconhece só o date time. Então, eu vou deixar assim, date time. E eu vou colocar um campo aqui para previsão de devolução e um para data de devolução real, né? Data, previsão, é quando é previsto que ele vai devolver o livro. Data, devolução, é quando ele realmente devolveu. Ah, professor,
preciso colocar um campo para especificar se o livro já foi devolvido ou não, seria uma boa ideia. Você pode colocar um campo aí, status, por exemplo, né? Ou devolvido, aí true ou false, né? Se devolvido, aí você coloca como true, senão fica como falso. Mas eu também posso fazer o seguinte: data de devolução vai ser nula enquanto não devolver. Então, se eu quiser saber se esse empréstimo, se esse livro ainda não foi devolvido, basta verificar se a data de devolução é nula. Eu preferi fazer isso. Então, enquanto a data de devolução for nula, quer dizer que eu não devolvi. Então, veja aqui, ó, a estrutura da minha tabela, os dados, as informações, dependem de como eu quero manipulá-los. Eu poderia colocar um campo booleano para dizer se foi devolvido ou não. Poderia. Mas eu vou preferir deixar que a data de devolução informe se foi devolvido ou não. Enquanto for nula, não foi devolvido. Quando tiver uma data aí, seja lá qual data for, quer dizer que já foi devolvido. Tá certo? E isso eu tenho que lembrar, minha equipe tem que entender, tem que saber disso, para depois não justamente ficar se perguntando por que não tem uma informação aqui para dizer se foi devolvido ou não. A data de devolução que já vai dizer isso, tá? E aí eu disse que renovação, que é a renovação de livros, eu já vou aumentar aqui, porque acho que vai precisar crescer também, seria uma relação entre usuário e empréstimo, né? Então, cada vez que o usuário renovar um dos empréstimos, eu vou criar um novo registro na tabela renovação. Então, cada renovação vai se referir a um empréstimo que foi atualizado, né, que foi renovado, por um usuário. Então, vai ficar parecido com o outro. Aí, o usuário ID aqui, né? Uma chave estrangeira para o usuário ID, int. Só que aqui, em vez de apontar para livro, eu vou apontar para empréstimo. É o empréstimo que eu estou renovando. Pronto, empréstimo feito, empréstimo feito, não, desculpa, renovação registrada, falta colocar o que aqui? Quando foi que ele renovou, né? Então, deixa eu incluir mais um campo. Data renovação. Sempre colocar aqui a nova data, se você quiser, você pode colocar, né? Você pode inserir uma nova data, dizer, ó, foi renovado e agora é tal dia. Pode. Ou você pode determinar a data da renovação de para quando ficou, a partir de um cálculo entre a data de empréstimo e a data de renovação, tá? Que aí você verifica quantos dias faltavam e incrementa o que for dito pelo sistema. Vamos supor que você, no seu sistema, nas suas regras de negócio, você quer que cada vez que renove, acrescente 5 dias. Então, eu poderia pegar, a partir da data de renovação, acrescentar mais 5 dias, e eu saberia para quando foi que ele renovou esse livro nesse momento. Tá? Então, por isso que eu só vou guardar a data de renovação mesmo. A informação de para quando foi renovado, eu posso calcular a partir da data de renovação. Tá certo? Vou ligar aqui as tabelas. Usuário aqui. Empréstimo. E agora vai ficar cruzado. Isso aqui eu acho que eu vou colocar lá em cima para não ficar cruzado. Espera aí. Pronto. Então, tenho aí a tabela renovação já modelada, né? Falta agora somente a tabela reserva, que agora está fácil, né? É uma relação que a gente já falou, que é entre usuário e livro, tá certo? Então, a gente já sabe que vai ter aqui, provavelmente, o quê? Uma chave estrangeira para o usuário. E uma chave estrangeira para livro. Agora, isso só é verdadeiro se uma reserva realmente só diz respeito a um usuário e é exatamente um livro. Se de repente no seu sistema, quando a pessoa faz uma reserva, ela pode reservar N livros ao mesmo tempo, em um único valor de reserva, você teria que ter uma outra tabela auxiliar para registrar para aquela reserva quais são os livros que estão sendo reservados. Dá muito trabalho. Minha opinião, a pessoa pode até selecionar 5 livros para reservar ao mesmo tempo, mas você vai criar uma reserva para cada um separado, tá? Porque aí cada reserva vai dizer respeito somente a um livro. E aí vai cair, nesse caso aqui, vai ficar bem mais fácil para vocês. Deixa eu me esticar aqui a tabela. Vai ficar no mesmo tamanho das outras. Eu já tenho aqui o usuário, o livro. Eu vou colocar agora o seguinte. Data de reserva, né? Que eu preciso disso para saber se ela está ativa ainda ou não, né? Data reserva. Vou colocar aqui um date time. E aí, veja só. No nosso sistema, de repente, tem 5 pessoas querendo reservar um livro, né? E aí,
acontece de um livro estar disponível finalmente, né? E eu tenho essas reservas aí lá. Das duas, uma, eu tenho que de alguma forma dar uma baixa nessa reserva quando a pessoa pega esse livro emprestado, né? Para a reserva dela não ficar em aberto ainda. Então, eu posso colocar um campo ativo, para ver se essa reserva está ativa ainda ou não, né? Ou alguma outra informação, mas eu preciso de algo para registrar aí. Seja a data em que ele foi e pegou o livro emprestado, alguns podem dizer, eu vou apagar a reserva. Eu não recomendo, quando a pessoa finalmente pegar esse livro emprestado, chega e apagar a reserva que ela tinha feito, porque você perde a informação do histórico, né? Você perde a informação de quantas vezes a pessoa reservou aquele livro, ou se ela não conseguiu pegar aquele livro, quando ela pegou, né? Então, eu vou preferir colocar um outro campo aqui, para dizer se a reserva está ativa ainda ou não, tá? Para aqui no feminino, já que o nome tabela é reserva. Aqui vai ser um booleano, só para dizer se a reserva está ativa ou não. Ou seja, vamos supor que eu quero pegar o livro, aquele livro de Steve Jobs, né? A respeito dele. E aí, quando cheguei na biblioteca, não estava. Eu, beleza, vou reservar. Reservei, vai criar aqui um campo, né? No meu sistema, com a data que eu estou reservando, e ela está ativa. Vamos supor que Roberto está com esse livro emprestado. Quando ele for tentar renovar, o senhor vai fazer o seguinte, quando ele for renovar. Ele primeiro vai verificar se existe alguma reserva ativa para aquele livro. Ele vai perceber que existe uma reserva ativa para aquele livro, porque a minha reserva está ativa ainda. Aí vai dizer, epa, você não pode renovar, que tem alguém querendo esse livro já. Ele não vai conseguir renovar, vai ter que devolver o livro. O sistema comunica para todo mundo que fez reserva daquele livro, né? E aí depende de cada sistema. Tem sistema que faz o seguinte, que só comunica para o próximo da fila, né? O que é uma boa estratégia, né? Você comunica para o próximo da fila e desativa a reserva dele. Se eu fizer isso, vamos supor que tem 3 pessoas que reservaram. Aí eu comunico primeiro e desativo a reserva dele, já está desativada. Independente se ele viu ou não. Se no dia seguinte ainda tiver lá aquele livro, quer dizer que ele não foi pegar e a reserva dele já foi desativada porque já foi comunicado, aí eu poderia colocar uma data de comunicação, né? Data comunicado para avisar que ele já foi avisado. Aí ele não pegou, vamos para o próximo. Desativo a próxima reserva e comunico a pessoa. A pessoa não foi pegar, vai para o próximo. Então, essa é uma boa estratégia também para evitar aquela corrida de todo mundo que reservou, né? Tem 10 pessoas que reservaram. Se eu chegar e simplesmente mandar para todo mundo avisando, galera, olha, o livro está disponível, venham, se matem aí, briguem, vamos ver quem consegue pegar. Poxa, aí chega 9 pessoas lá e descobrem que o livro já foi pego por outra pessoa e vão dizer, poxa, por que não me avisou somente se fulano não tivesse vindo pegar, né? Então, se você quiser essa segunda opção, onde eu vou mandar para o primeiro, e se ele não pegar, eu passo para o próximo, você pode, em vez de colocar um campo ativa, coloca um data comunicado, e usa aqui um date time. Aí vai cair naquele mesmo caso, veja só, do que eu coloquei lá em cima a respeito de data de evolução. Se data comunicada estiver nula, significa que essa reserva está ativa ainda, porque eu não comuniquei essa pessoa ainda que esse livro está disponível. Quando estiver disponível, vou pegar a lista de reservas para aquele livro, só o primeiro, comunico a ele e ele muda aqui para data comunicado. Ele já foi avisado. Se ele não vier pegar, amanhã já comunico o próximo. Tá certo? E aí eu não preciso colocar um campo ativo, porque eu vou saber se está ativo ou não pela data de comunicado. Se a pessoa não foi comunicada ainda, está com nulo, significa que está ativa. Foi comunicada, muda para ativo. Peguei o livro finalmente, fui comunicado, não peguei o livro. Aí, Andrea pegou esse livro emprestado. Aí ela vai querer renovar. Tem uma reserva para ele? Tinha, porque eu já fui comunicado. Aquela reserva já foi desativada, né? Tá lá com a data de que eu já fui comunicado. Só vai considerar as reservas que não estiverem com data de comunicação, ou seja, que não foram comunicadas ainda, estão em aberto, tá? Vou fazer a ligação aqui entre elas. Então, cada usuário pode ter N reservas, né? Cada livro pode fazer parte de N reservas também. Então, é isso aqui mesmo. Ficou desse jeito. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco, para ficar melhor de organizar. Se aqui eu fosse imprimir, ó, vejam que tem umas linhas tracejadas aqui no canto. Tá vendo aqui? Ó? Significa que aqui termina a página, tá? Então, quando for imprimir alguma coisa assim, é bom arrumar, porque do jeito que está aqui, ele vai imprimir como se fosse 2 páginas, porque tem um pedaço que está na outra página. Eu vou ajeitar para caber tudo em uma. Veja que até sumiu já com a outra, né?
Essa página aqui, ela está em paisagem, tá? Então, daria para arrastar mais para baixo e colocar até um título aqui em cima, se eu quiser. Tem aqui um campo texto. Peraí, é esse aqui mesmo, campo texto? Não, peraí, eu acho que é daqui. Acho que tem campo texto aqui. Isso aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui ele. Diagrama, entidade, relacionamento. Vou aumentar aqui a fonte. Pronto. Coloquei um títulozinho bonitinho, que já vai gerar quando gerar essa imagem, né? Como aqui é um diagrama de relacionamento, vou colocar o nome aqui também, que eu não tinha mudado ainda, tá? Com um diagrama em branco, aí fica assim você saber do que se trata, né? Então, vou criar aqui, colocar aqui, desculpe, entidade, relacionamento. Ó, ele vai mudar aqui automaticamente, já deve estar mudando, aqui já mudou lá, né? Então, com isso, eu tenho aqui a modelagem, que seria para um sistema de biblioteca. Perceba que aqui, retomando, o que foi que eu precisei saber, né? Primeiro, identifiquei quais eram as entidades. Depois de identificar as entidades, eu precisei determinar a forma que eu ia ter que relacionar elas no meu sistema, a respeito de empréstimo, de renovação, de reserva, como é que eu vou relacionar usuário e livro, como é que eles se relacionam, porque a depender disso aí, a depender da cardinalidade, eu sei se eu vou ter que criar alguma tabela ou não. E aí eu criei as 3 tabelas aqui separadamente, né? Depois que eu criei essas tabelas, e aí eu fui refinando, eu percebi que eu precisava de uma tabela para representar as categorias. E aí, depois disso, eu fui colocando cada um dos campos, né? Aqui tá certo? É nome mesmo ali ou tá como nomo? Ah, tá nome mesmo. Tá estranho aqui quando diminui. Então, e aí eu fui refinando e colocando as outras informações que eu achei necessário. Até que eu cheguei em algo que é suficiente para representar meu sistema, né? Perceba que algumas coisas ali eu vou fazer uma informação para a minha equipe, né, a respeito de como é que funciona a data de devolução, data comunicado, né, para saber se a reserva está ativa ainda e se o empréstimo está ativo, mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa explicação aqui rápida. A respeito de como criar um SQL, a exportação, eu já explico sobre isso no outro vídeo que eu já falei para vocês, tá? Eu peço que vocês deem uma olhadinha lá. Caso tenha alguma outra dúvida aqui, aí é só falar comigo, tá? Vou interromper aqui agora. Esse aqui é o Lucid Chart, tá certo? Que a gente vai utilizar na criação do diagrama. Quem quiser utilizar outra ferramenta, pode, você pode usar qualquer ferramenta. Já me perguntaram, professor, se eu quiser uma versão, alguma ferramenta que seja desktop, no meu computador. Tem o Asta, tem o Argo UML, né? Tem outras mais. Essa é somente uma das várias. Por que eu achei essa interessante? Porque ela é online, então não precisa instalar. Ela permite a colaboração, ou seja, você pode pegar um diagrama desse e compartilhar com todos os colegas, inclusive até com o professor. Então, se você fizer aqui, até comigo, você pode compartilhar comigo e dizer, professor, dá uma olhadinha no meu diagrama lá. Aí eu olho, né? Agora tem que compartilhar com o meu e-mail acadêmico, né? Que é o que eu estou usando aqui agora. Aí eu vou poder olhar, tirar suas dúvidas, tá certo? Então, a maior vantagem é essa. Não fica salvo na máquina. Que o que acontecia? O pessoal dizia, professor, esqueci meu pendrive. Aí não conseguia avançar no projeto. Eita, tá com fulano, não tá comigo. E aí, como a pessoa não tinha acesso, não podia fazer o trabalho, né? Ficava todo mundo amarrado. Assim, não. Como ele é online, todo mundo pode fazer de sua casa, de qualquer lugar, né? E qualquer lugar você consegue acessar, basta ter a conta, tá certo? Aqui está mostrando aqui o diagrama, aqui do lado das formas. Eu não vou fazer toda a explicação de novo do passo a passo para construir e tudo mais, porque eu já vou passar para vocês a que a gente fez para o grupo anterior, tá? Ela serve para todo mundo, tá? Vou passar para os outros dois para vocês e para o grupo de Graciele também. Vou dar um zoom aqui só para mostrar um pouquinho aí. Então, o que é um diagrama de direcionamento? Eita, peraí. Arrastei uma das entidades, né? É isso aqui, tá? É um diagrama, ou seja, uma representação gráfica, uma representação visual, usando caixa, usando texto, usando relações, né? Do que, né? Diagrama é isso aí, uma representação visual. Do que? Das entidades. Cada caixinha dessa é uma entidade. Professor, mas não é a tabela? Então, cada tabela nossa representa uma entidade do nosso sistema, tá? Então, quando eu falo assim, diagrama, entidade e relacionamento, cada entidade vai ser uma tabela depois do nosso sistema. E o relacionamento são essas relações, né? Dizendo qual é a cardinalidade entre eles. E aí eu já expliquei essa questão de cardinalidade,
para saber se vai ter que criar uma nova entidade, ou se dá para criar só colocando informação em uma das tabelas. Eu já fiz isso no vídeo anterior, que eu vou passar para vocês, tá? Então, o que eu quero mais mostrar para vocês é isso. O que eu preciso que vocês façam agora é esse diagrama aqui, tá? Veja, não estou pedindo para criar ainda o banco no PostgreSQL, no PGAdmin, não precisa agora, é a próxima etapa. Depois que fizer o diagrama entidade de relacionamento e fizer o dicionário de dados, os dois, aí sim a gente passa para a parte de... Ainda vai ter uma outra etapa que é o diagrama de classes. E depois do diagrama de classes é que a gente vai entrar na questão de criação, de implantação. Aí vocês vão implantar o banco, vão criar o projeto no Eclipse e ligar o projeto no Eclipse ao banco. Então, por enquanto, não vai usar ainda Eclipse, não vai usar ainda o PGAdmin. Agora, é interessante você já ter em casa o Eclipse e o PGAdmin configurado, tá? Por quê? Para quando vocês terminarem, né, essa parte inicial, conseguir já trabalhar nele, né? Então, quem tem computador, já testar o PGAdmin, já testar o Eclipse, se está funcionando, se está com o Apache Tomcat configurado, para quando a gente entrar nessa parte ser mais rápido, tá certo? Então, o que eu só preciso que vocês façam agora é só esse diagrama aqui, essa representação gráfica. Terminou de fazer? Uma coisa que eu não mostrei no vídeo anterior, eu vou aproveitar e colocar aqui agora. Você vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui em arquivo. Deixa eu ver se eles mudaram. Não, tá aqui em exportar. E aí você exporta ele. Você pode exportar como um PDF, né? E aí você já sobe para a ferramenta lá, para o sala de aula. Pode exportar como um PNG. E aí você sobe a imagem para lá também, tá? Então você vai ter que usar um desses dois formatos aqui. Tá? Eu esqueci de comentar lá, mas eu coloco depois lá para o pessoal um áudio explicando. Voltando aqui, ó. Vim em arquivo, exportar, e eu escolho se quero como PDF ou PNG. Qualquer um dos dois é suficiente para mim. Tá certo? Você pode exportar como qualquer um dos dois aí, tá? Com PDF ou com PNG. Se fizer com PNG, é bom que se tiver espaço na imagem, eu já até faço uns riscos na própria imagem e devolvo. É mais fácil riscar na imagem, qualquer editor de imagem eu consigo, do que no PDF, né? Então, acho que eu vou recomendar todo mundo fazer com PNG. Gera o PNG, tá? Essa imagem PNG que vai ser gerada, deixa eu abrir aqui para você ver. Aqui está mostrando, aí que se eu mandar baixar, ele vai baixar na minha máquina. Essa imagem que eu vou pegar e vou anexar lá no sala de aula, na atividade que pede para entregar o diagrama entidade de relacionamento. Tá? Então, tem uma atividade lá dizendo, entrega, ou é só diagrama atividade, diagrama entidade de relacionamento. Aí ela está dizendo, entregar o diagrama entidade de relacionamento, trará. Você vai pegar e vai fixar ela lá. Pega essa imagem, anexa e marca como concluída. Marcou como concluída, eu vou saber que você já terminou, vou lá e confiro o seu trabalho. Pego a imagem, faço qualquer risco aqui por cima mesmo, né, comentários, etc. Atualizo, mando para vocês de volta, né, e aí mando com a nota já. Se vocês, por exemplo, vamos supor que eu não lembro agora quanto vale essa atividade, acho que vale 1 ou é 1,5. Vamos supor que vocês vale 1 e não tirou 1, tirou 0,7. Vai ter a oportunidade de corrigir e submeter novamente. E aí eu corrijo novamente e atualizo a nota, tá certo? Então, esse formato é interessante porque dá a oportunidade da pessoa de subir mais de uma vez, de tentar mais de uma vez, né? Bem, eu espero que tenha ficado bem explicada essa parte, né? Vou encerrar aqui a gravação. Quando vocês estiverem construindo o diagrama do sistema de vocês, é bom vocês atentarem alguns detalhes. Por exemplo, a depender de como vocês querem que as coisas funcionem, uma coisa pode ser duas coisas distintas eu posso agrupar como uma única entidade e usar um campo tipo para diferenciar elas, ou eu posso acabar criando separadas. Vou mostrar um exemplo aqui. Então, eu vou arrastar aqui isso aqui para o usuário, né? Opa. É o exemplo mais clássico. Vou dar o exemplo do sistema de biblioteca. Né? No sistema de biblioteca, eu tenho leitor, bibliotecário e admin. No mínimo, esses 3 papéis. Né? Eu posso fazer um sistema com 3 tabelas? Pode. Só que eu não gosto muito dessa ideia, porque quando a pessoa for fazer o login, quando precisa verificar dados de usuário, etc., eu tenho que procurar em 3 lugares diferentes. Que se ele for leitor, eu procuro aqui. Se for bibliotecário, eu procuro ali. Né? Eu prefiro colocar tudo numa tabela só, e aí eu crio um campo para especificar qual é o tipo dele, tá? Então, ficaria aqui a tabela usuário, um campo que vai ser ID, e aí vai ter todos os campos aqui com as informações do usuário, e lá embaixo, no final,
ou em qualquer outro lugar, vocês escolhem. Eu geralmente coloco no final, mas pode ser em qualquer canto. Vou colocar um campo tipo para especificar o tipo dele. E aí, deixa eu adicionar aqui as anotações do diagrama UML, que eu acho as mais bonitinhas. Vem cá, aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui. E aí eu uso uma anotação para fazer uma referência explicando do que se trata aquele tipo. Deixa eu colocar aqui, linha tracejada e sem ponta. Pronto. Aí aqui dentro eu vou explicar que tipo, né, aquele atributo tipo do usuário pode ser por exemplo, se for, aí no caso do sistema de vocês, tem os usuários que vendem, que alugam, né? Eu acho que qualquer pessoa que aluga um imóvel também pode querer alugar o de alguém, né? Tanto alugo o meu próprio, como eu posso querer local de alguém, né? Eu vou chamar isso aí de usuário comum, né? Ou de cliente, pronto, vou chamar de cliente. Mas também vai ter o administrador no sistema de vocês, né? Então eu tenho no mínimo esses dois papéis. Todo o sistema, aqui hoje, que o pessoal está fazendo, eu acredito que vai ter, no mínimo, algum papel mais o admin, tá? Nenhum foge dessa regra. Por quê? Porque a gente sempre vai precisar de alguém para fazer a manutenção do sistema, para verificar os dados, alguém com um perfil para cuidar das coisas lá dentro. Então, a gente sempre vai ter um admin. Então, eu tenho aqui dois perfis, né? O cliente, que são as pessoas que estão lá negociando, e o administrador, que pode banir um imóvel, que está com banir uma foto que é imprópria, que é ofensiva, banir um usuário por mau comportamento, etc. Então, isso para o usuário. E aí eu estava comentando a respeito do caso dos espaços, né? Que no sistema de vocês tem a questão de alugar imóvel, que vocês me falaram que não é imóvel de temporada. A pessoa, quando aluga imóvel, ela vai pagar mensalmente, sai do sistema, né? Alugou, sai do sistema. Enquanto que o espaço para evento, ele aluga para 2, 3 dias. Então, só desabilita naqueles dias. Aí eu falei, olha, se você vê que essas entidades, vamos dizer, né, que essas coisas são muito parecidas, dá para vocês criarem, né, uma única entidade. Eu vou primeiro modelar como se fosse uma única entidade. Eu vou até copiar essa aqui do lado, peraí, para ficar mais rápido. Aí, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de imóvel, pronto, imóvel mesmo, só que sem acento, né, que não pode ter o acento aqui. Eu vou chamar de imóvel. E aí, imóvel pode ser um espaço para evento, uma casa, um apartamento, né? Ou, se tiver um nome melhor, posso chamar de espaço aqui. E aí eu vou criar uma nota. Eu vou explicar o que é esse espaço, né? Quais são os tipos dele. Isso é uma forma, tá? Já eu falo da outra. E aí eu posso dizer que o tipo de espaço aqui pode ser o quê? Pode ser espaço para evento, né? Aqui de evento, para saber que é um espaço para evento, ou imóvel. Se for um, é um espaço para evento, se for dois, é imóvel. E aí meu sistema se comporta diferente. Olha, é um espaço. Se for um, funciona assim. Se for dois, funciona de outro jeito. Só que acontece, no caso do sistema de vocês, eu percebo que tem regras bem diferentes de um para o outro. Apesar de que eu tenho a possibilidade de alugar os dois, a forma como eu alugo um espaço, a forma como eu alugo um evento, ou um evento não, como eu alugo um imóvel, como eu alugo um espaço para evento, são bem distintas, né? O imóvel, vocês me falaram o seguinte, quando eu alugasse, saía do sistema, porque era aluguel de casa sem ser de temporada, né? Ou seja, aluga para muito tempo. Quando eu quiser, eu coloco de volta o espaço para aluguel. É diferente do espaço para evento, que eu já alugo para um curto prazo, para 2, 3, 4 dias, né? Então, já que eles são bem distintos, aí eu mudo isso aqui. Isso aqui sai, né? Eu vou criar como entidades separadas, não vai ter mais um tipo. Eu vou criar uma entidade para espaço para evento e a outra para imóvel. Tá? Por quê? Porque aí eu percebo de vocês que a forma como vai lidar com cada um é diferente. Eu ainda estou muito na dúvida. Porque, veja só, quanto à questão de interessado, muita gente pode se interessar, né? Só que aí muda, realmente, interessado acho que só vai ter para imóvel. No caso de espaço, você não precisa dizer que é interessado.
você só aluga para aquela data ou não aluga, né? É diferente de imóvel, que eu coloquei minha casa para alugar. Eu posso receber primeiro proposta de 5 pessoas, para depois escolher para quem eu vou alugar, né? Enquanto que no caso de espaço, não. Você vai ter que ter um calendário, né? E aí vocês vão ter que se atentar a isso. É o que eu acabei de falar. Vocês meio que vão ter que ter um calendário para dizer quando esse espaço está disponível. Mas eu não vou falar hoje, não. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, pensarem a respeito, tá? Por agora, só vou falar desses dois aqui, ó. Então, eu já sei que no sistema de vocês precisam ter um usuário. Veja que eu não coloquei todos os campos aqui, é para vocês pensarem, né? Só deixei claro que vocês vão ter um tipo aqui para especificar o tipo, né? Como cliente ou como admin. Cliente é todo mundo que está ou cedendo um espaço para locação ou que está alugando um espaço. E admin é a pessoa que vai estar administrando, cuidando do sistema. Quanto aos espaços, eu acho que vai ficar melhor separando mesmo, né? E como eu disse, interessado, não faz sentido ter interessado para espaço de evento. A pessoa vai e aluga, né? Porque é para 2, 3, 4 dias. Ou está disponível ou não está. Diferente do imóvel, que eu posso colocar um espaço para um imóvel para alugar, e aí eu recebo primeiro proposta de 5, 10 pessoas, para depois fechar negócio, né? E aí, então, ficaria mais interessante separar, tá certo? Mas veja, decisão de como vai ficar as coisas, de quantas entidades, quais as informações que vai armazenar, depende muito de como vocês querem que o sistema funcione, tá? Agora, o diagrama que vocês fizerem tem que atender aquilo que vocês estão colocando na descrição de caso de uso, no diagrama de caso de uso. Ou seja, se você diz no diagrama de caso de uso que um usuário faz login, eu tenho que ter alguma informação do usuário para ele fazer login. Aí no vídeo que eu vou passar para vocês de exemplo, está lá que eu vou utilizar o e-mail e a senha como login. Se eu digo que o meu espaço tem condição da pessoa ler uma descrição dizendo tudo que tem no espaço, no mínimo, eu tenho que ter um campo de descrição no espaço para descrever tudo que tem lá, né? Se eu digo que eu quero que as pessoas, assim que entrarem na página, já veja o preço de locação, o espaço está sendo alugado a R$ 500 a diária, eu tenho que ter um espaço aí dentro da minha tabela, né, referente ao espaço para evento, para conter informação do preço. Então, tudo aquilo que vocês querem que apareça no sistema, ou que de alguma forma você vai manipular, vai ter que estar no banco. Tá certo? Certo.